paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 13, a última lição desse trimestre, onde nós vamos trabalhar sobre os 400 anos de silêncio. E eu espero que Deus em Cristo ministre ao teu coração, porque nós vamos observar a respeito do período interbíblico. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário, me ajude a alcançar os 100 mil alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Está faltando muito pouco, gente, eu conto com você, indica o nosso material para alguém. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescente, discipulado dinâmico. Tem muita coisa boa aqui no canal. Tá tudo aqui no link na descrição desse vídeo para poder te ajudar a crescer em Jesus. É claro também que você pode me ajudar divulgando também o nosso material Facilita EBD, a nossa plataforma que tem recursos para as classes de adultos e jovens que são especiais para poder ajudar os nossos irmãos. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 13. Vamos trabalhar sobre os 400 anos de silêncio, o período interbíblico, tá? É importante você começar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Leia também com os teus alunos a nossa leitura bíblica em classe, que está em Salmos 74, versículo 1 ao 9. Compassadamente, deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Seja um instrumento de Jesus. Hoje nós vamos ter esse olhar a partir dessa perspectiva do período interbíblico, e eu espero te ajudar em Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente que estamos estudando então o período interbíblico, conhecido então como o período do silêncio, que a Bíblia apresenta para a gente. Esse período se inicia no último livro do Antigo Testamento, lá com Malaquias. E até o livro de Mateus está então historicamente esse período do silêncio. Esse período entre Malaquias e Mateus, Antigo e Novo Testamento, é um período conhecido como 400 anos de silêncio profético literário. É importante também você levar em consideração que nesse período existiam pessoas fiéis a Deus, que serviam ao Senhor, no nosso linguajar popular, crentes. Há exemplo de pessoas que nasceram nesse período que vivem aqui no Novo Testamento. Por exemplo, Maria, mãe do Senhor Jesus, José, pai do Senhor Jesus. Pessoas que foram fiéis a Deus como Isabel e Zacarias. E aqui nós percebemos que nesse período histórico aconteceram diversos fatos, diversas narrativas que nós encontramos então a história desse contexto em alguns livros que fazem parte da literatura apócrifa. A literatura apócrifa, ela procura registrar o contexto histórico. Não tem validade em termos de autoridade bíblica, como nós já trabalhamos com vocês. Não tem validade, por exemplo, em termos de inspiração bíblica, mas para conhecimento histórico é relevante. Boa parte dessa literatura apócrifa faz parte, então, da Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a versão grega da Bíblia hebraica, que foi traduzido do hebraico para o grego, para poder ganhar os judeus nesse período interbíblico. Nessa Septuaginta foram acrescentados, além dos textos que nós temos no Antigo Testamento, esses livros de religiosidade popular que existiam naquela época. E esses livros foram acrescentados, unidos na Septuaginta, para poder dar volume e ganhar então o povo judeu em língua grega. E nesse detalhe, nós vamos entender que nesse período interbíblico aconteceram diversos marcos históricos, como, por exemplo, o levantar do governo de Alexandre o Grande, que se torna então o governante do mundo a partir da perspectiva dos gregos. Nós já estudamos no Antigo Testamento, na aula passada, a respeito dessa transição dos babilônicos
para os persas, para os medos persas. Nós já estudamos a respeito desse processo histórico aqui, e depois dos persas, quem é que surge? Os gregos, que dominam o mundo a partir de Alexandre o Grande. Quando nós olhamos, então, para a Judéia, por cerca de 198 a.C., nós encontramos um homem chamado Eutíoco Epifânio, que era um homem terrível, que passa a governar, então, os judeus. E ele passa a governar os judeus a partir da sua perspectiva grega. Então, o que ele faz? Ele proíbe o culto ao Deus vivo, Yahvé, como nós adoramos. Ele proíbe também os costumes judaicos. Proíbe a guarda do sábado. Ele proíbe também o povo de poder ler a sua Bíblia na sua linguagem hebraica para ler, então, na língua grega. Ele obriga o povo agora a adorar outros deuses, ao ponto de estabelecer no templo que foi restaurado por Esdras, Neemias e Zorobabel, um culto ao deus Zeus. E ele é capaz também de profanar o templo em sacrificar uma porca no altar de Deus. Daí, então, surge, historicamente falando, a revolta dos Macabeus. E esses dois livros apócrifos você pode encontrar em uma Bíblia católica, aonde você percebe essa história dos Macabeus demonstrando essa revolta dos judeus contra essas atitudes. E essa revolta surge exatamente em batalha, que dura 24 anos, conforme a história do período interbíblico. É claro que eu estou olhando somente para o povo judeu nesse processo aqui. Olhando para esse processo, também descobrimos que nesse período interbíblico surge, então, outro governo mundial. Surge, então, os romanos, que vencem os gregos, dominam a Judéia, e a partir desse processo histórico também trazem diversas contribuições. Que contribuições que os romanos trazem? A pavimentação de estradas, a facilidade, então, da língua, do conhecimento histórico, e além do que, nesse período interbíblico, passam a surgir diversos partidos políticos e religiosos que nós vamos encontrar no Novo Testamento, como os fariseus, os saduceus, os herodianos. Esses processos políticos nascem no período interbíblico. Daí a importância de a gente conhecer isso aqui, porque no próximo trimestre nós vamos estudar especialmente sobre o Novo Testamento. E eu aguardo você por aqui. Se eu estou te ajudando até esse momento, por favor, deixa teu comentário aí. Vamos então agora para o primeiro ponto da nossa última aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui: o período interbíblico. Nesse período interbíblico surgem diversas literaturas conhecidas como literaturas apócrifas, ou seja, literaturas que não têm essa inspiração divina, mas servem para conhecermos então o contexto histórico. É claro que a gente não vai pregar esse material dentro da igreja, mas conhecer esse material é importante para compreendermos o Novo Testamento, historicamente falando. Trazem aqui fatos históricos. Os livros apócrifos, eles são rejeitados pelo fato de não terem aqui essa sinalização sobre o Cristo, não terem aquele fio da inspiração. E diversos textos apócrifos também, quando nós estudamos, eles eram escritos por alguém, e essa pessoa, para dar validade ao texto, colocava o nome de alguém famoso. Daí, então, a importância de entendermos isso aqui. Esses textos foram rejeitados a partir do fechamento do cânon bíblico. Então, nós utilizamos o texto do cânon bíblico. Nós utilizamos os 39 livros do Antigo Testamento, como nós estamos estudando, e os 27 do Novo. Mas nós podemos ter esse olhar, voltar esse olhar, teologicamente falando, para o período interbíblico. Nesse período aqui se levanta Alexandre o Grande. Nesse período aqui, por exemplo, se levanta esse governo dos gregos de uma forma poderosa no mundo, que marca o mundo. Se levanta também os romanos, que vão ter uma grande força no Novo Testamento. Inclusive, os gregos têm uma grande força pelo fato até da língua, da filosofia grega estar presente no Novo Testamento. O Novo Testamento foi todo escrito na língua grega koiné. Então, observe isso. O nosso primeiro subtópico trata, então, sobre essa atividade profética na Bíblia. Nós precisamos entender que no período interbíblico em si, não há uma atividade profética literária. O último profeta literário da Bíblia, que nós consideramos como profeta literário inspirado por Deus, é o Malaquias. Está lá no último livro do Antigo Testamento.
Mas, como eu já disse a você, no período interbíblico surgiram pessoas fiéis. Nós encontramos nesse período interbíblico pessoas que serviram a Deus, cumprindo então as profecias. A exemplo de João Batista, Isaías 40, versículo 3, destaca que João Batista foi profetizado pelo Senhor. Ele nasce no período interbíblico e ele é a voz que clama no deserto. Ele traz essa obediência a Deus. Nós encontramos também, citado na lição, a profetisa Ana, Simeão, que já eram idosos, que nasceram no período interbíblico, que eram fiéis a Deus. Eu citei para você o Zacarias, citei para você a Isabel, citei para você Maria e José, para você entender que esse silêncio profético é no sentido de escritura, mas em fidelidade de Deus existiam pessoas que eram fiéis ao Senhor e continuavam cultuando a Deus diante de todos os seus problemas e as suas dificuldades. Isso também abre a porta para entendermos a respeito dessa fidelidade de pessoas que cultuaram a Deus no período interbíblico. O segundo subtópico trata então sobre o silêncio de Deus. Esse silêncio de Deus aqui é no sentido de silêncio profético literário. Nesses 400 anos, Deus não levantou um profeta escritor, mas a sua atividade estava acontecendo ali. Em sua soberania, Deus não perdeu o controle da situação nos 400 anos. Ele estava trabalhando, agindo com os fiéis na terra. É importante considerarmos esse fato. Deus está trabalhando, agindo de forma sobrenatural também no período interbíblico, preparando tudo para a chegada do Cristo e o avanço da igreja. Essa questão mesmo de se levantar os gregos e os romanos, os gregos trazem uma cultura aqui totalmente diferente da dos judeus, que facilita o entendimento, facilita também o compartilhar da palavra de Deus, até mesmo para os gentios. Os romanos pavimentam as estradas, constroem as cidades, facilitando a chegada do evangelho de forma mais prática e ágil aos corações, a partir da perspectiva da história da igreja. E eu espero que o Senhor também te mostre isso. Avançando, segundo ponto, trata sobre o seguinte assunto: o contexto histórico da época. Para entender nesse segundo ponto, o contexto histórico da época, tem diversos textos que podem te ajudar. Um texto que eu vou indicar para você na dica de leitura é o texto do Ernesto Tognini sobre o período interbíblico. E existem outros textos também que podem te ajudar em Cristo. Você pode ter acesso, por exemplo, a uma Bíblia católica onde você encontra esses textos apócrifos e listar esses textos aqui. É claro que os textos apócrifos, gente, foram acrescentados também na Bíblia católica depois da Reforma Protestante. Quando Lutero traduziu a Bíblia para a língua alemã, facilitando então a mensagem de Deus ao povo, a Bíblia, que era proibida para o povo, para a população, era somente traduzida na língua latina. Lutero faz o quê? Ele traduz a Bíblia do hebraico, do grego e traduz a Bíblia para o alemão, para que chegue à população. A Igreja Católica levanta então um movimento conhecido contra a Reforma e em 1545-46 esse movimento então é estabelecido pelo Papa para poder descrever que a Bíblia que Lutero traduziu era uma Bíblia falsa, faltava livros. E então o que eles fazem? Eles pegam os textos apócrifos, acrescentam e passam então a compartilhar essa Bíblia a partir do Concílio de Trento. Por isso que na Bíblia Católica nós encontramos aí 73 livros e na nossa somente 66. Nós não utilizamos esses demais, porque a nossa procura trabalhar exatamente a Bíblia que é traduzida a partir do Concílio de Genebra. É importante você observar isso aqui também. Eu detalho muito isso na classe dos adultos para você. O primeiro subtópico destaca sobre a dominação então grega. Nós precisamos entender que essa dominação grega, ela surge depois da queda da Babilônia, da queda do Império Persa. Então os gregos, eles surgem para dominar o mundo aqui e dominam também a Judéia. Então nesse processo do período interbíblico, nós vamos encontrar os gregos tomando conta da Judéia e nesse período surgem então diversos governantes e um deles que nós já citamos aqui é o Eutíquico Epifânio, que age de forma ferrenha, de forma feroz contra os judeus,
obrigando os judeus a abraçarem toda a cultura grega, toda a religiosidade grega, ao ponto de profanar o templo de Deus e causar então a revolta dos macabeus, registrado então nos textos de Macabeus que nós encontramos no contexto apócrifo aqui. Esses textos de Macabeus registram exatamente o que aconteceu naquele período histórico. Nesse período histórico também passam a surgir diversos grupos, os essênios, os saduceus, os fariseus, que passam a cultuar a Bíblia, passam a ensinar a lei, passam a compartilhar a lei de uma forma diferente aqui, nessa perspectiva em que o povo agora estava sendo obrigado a deixar de adorar no templo por causa da profanação e adorar a Deus em fidelidade, em seu coração. E historicamente falando, você percebe que em 333 a.C. surge então o domínio de Alexandre o Grande, como grego. Você percebe que em 198 você encontra sobre a Judéia o domínio então dos Ptolomeus, que dominam então a Palestina. Nós encontramos também Jerusalém conquistada a partir de 320. Nós encontramos, historicamente falando, exatamente o início da dinastia Seleucida, onde essa dinastia passa a surgir e a surgir então os Herodes, governando então o povo da Judéia. E em 166 a 160 a.C., nós encontramos exatamente Judas Macabeu se levantando contra todas aquelas atrocidades que estavam surgindo na Judéia a partir do governo de Antíoco Epifânio, para poder combater exatamente essas profanações. Nós encontramos historicamente falando também a restauração do templo em 165 a.C. Esse templo agora que nós encontramos lá no Novo Testamento é aquele templo de Esdras e Neemias reformado com o objetivo agora de trazer uma restauração maior. E essa influência dos gregos traz uma influência assim boa, mas ao mesmo tempo terrível por causa dessas guerras. Boa por quê? Por causa da língua que passa a ser a língua oficial do mundo, a língua grega, o grego koiné. O Novo Testamento é escrito todo em grego koiné. A filosofia grega que inclusive traz essa influência até hoje, nos nossos dias, e esse impacto dessa cultura helenística. Diante disso, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: a influência então de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquistou o mundo antigo aos 33 anos de idade, ao ponto de unificar todo o império grego, de forma ferrenha no seu período. É claro que Alexandre o Grande morreu aos 33 anos de idade. Morreu de forma súbita. Mas o seu governo, então, passa a ter um impacto sobre o mundo antigo, com a influência da cultura, com a influência da língua, da religiosidade. Inclusive, até hoje, nós conhecemos muito a respeito da religiosidade grega. Nós conhecemos a respeito dessa influência. Inclusive, os filmes que estão surgindo atualmente, tanto da DC como da Marvel, valorizam essa cultura grega helenista, onde você percebe essa cultura sendo impregnada agora na nossa cultura pop, onde você encontra exatamente a narrativa a respeito de Zeus, a narrativa a respeito de Poseidon, de Hades. Você passa a conhecer a respeito da cultura grega também no nosso tempo por causa dessa influência. Essa influência grega também chega aos nossos dias. Nós cremos, acreditamos somente em Jesus como Senhor e Salvador. Mas você percebe que o impacto helenista chega também no nosso tempo, ao ponto de conhecermos a respeito dessa cultura grega que impactou o mundo por influência de Alexandre o Grande. Diante disso, avançando, vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: o período, então, Macabeu. O período Macabeu ele acontece a partir de 167 a.C., onde se levanta, então, Matatias e seus filhos, liderando agora uma rebelião contra Eutíoco Epifânio IV. Esse Eutíoco Epifânio IV se levanta então para profanar o templo de Jerusalém. E os judeus se levantam então para poder combater essa profanação. O primeiro subtópico trata sobre os judeus que reagem então à oposição.
essa oposição grega que surge dentro desse período interbíblico. E todo o período interbíblico intensificou também o surgimento de dois grupos que aparecem no Novo Testamento, os fariseus e os saduceus. E esses grupos passam então a surgir e a ganhar força no período interbíblico. E no Novo Testamento eles aparecem aqui como ferrenhos opositores a Jesus, ao ministério dos discípulos, ao crescimento da igreja. O período interbíblico relata para a gente esse surgimento dos macabeus nessas revoltas contra essas profanações no templo do Senhor. Daí então o entendimento dos fariseus e dos saduceus que perseguem a Jesus pelo fato de temer que Jesus fosse mais uma pessoa que profanaria então o templo. Só que Jesus traz a visão do reino e eles rejeitam. Jesus traz a salvação e eles rejeitam. Eles ficarão presos somente na religiosidade. E o último subtópico trata sobre o seguinte assunto. Os judeus, então, obtêm êxito. Isso está presente na nossa lição como último subtópico desse trimestre. Os filhos de Matatias, que surgem exatamente nesse período interbíblico, para edificar e restaurar o culto a Deus, eles obtêm êxito a partir dessas batalhas, a revolta dos macabeus. E dedicam agora o templo em uma reforma em adoração ao Senhor. E é interessante que isso acontece em 165 a 164 a.C., no período interbíblico. Essa reprovação agora que eles dão a respeito de toda a cultura helenística está presente também no Novo Testamento. Mas a partir de 63 a.C., os romanos derrotam então os gregos, vencem e dominam o mundo. E a partir desse momento, nós descobrimos na história bíblica que os romanos agora dominam a Palestina, dominam Jerusalém, e quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos o Novo Testamento agora sendo dominado pelos romanos, governado pelos romanos, os fariseus presentes, os saduceus ali, trazendo então grande importância para a narrativa bíblica sobre o ministério de Jesus. Gente, eu espero ter te ajudado em todo esse trimestre. Se eu ajudei você, comenta aí, tira uma foto, marca a gente no Instagram, me ajude a alcançar aí 100 mil alunos, por gentileza. Se você está afastado de Jesus, volte para Cristo, deixa aí teu comentário, participe conosco nessa ministração. Eu espero que o Senhor te edifique muito diante da sua presença. Aceite a Jesus como seu Salvador. Você pode usar o teu celular com leitor de QR Code, preencher o cadastro. Nós vamos orar por você. Como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que vão te ajudar a crescer em Jesus estudando sobre o período interbíblico. Sobre o período interbíblico, eu quero trazer como dica para você o período interbíblico, os 400 anos de silêncio profético do Ernesto Agnini. Esse material hoje já tem outra capa, eu estou aqui com a versão antiga. Também quero indicar para você Histórias do Tempo do Novo Testamento, o mundo bíblico de 500 até 100 depois de Cristo. Esse material muito bom para entender a respeito do período interbíblico também da editora Academia Cristã. Gente, eu te aguardo por aqui no próximo trimestre. Já tem aula gravada para você aí. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Foi um prazer estar com vocês durante todo esse trimestre para a glória de Deus. Até o segundo trimestre, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.